Paris faz mais que a lei, Paris faz a moda. Paris faz mais que a moda, faz a rotina. Paris pode ser tola se você assim o quiser. Às vezes ela dá-se a esse luxo, então todo o universo se bestifica como ela. Depois, Paris se levanta, esfrega os olhos e diz: Que estúpida sou! E desata a rir da face do gênero humano. Que maravilha é esta cidade! É estranho que o grandioso e o burlesco sejam tão bons vizinhos que toda essa majestade não se altere por tão grande paródia. Que a mesma boca possa hoje soprar nos clarins do juízo final e amanhã numa flauta de cana. Paris tem uma jovialidade soberana. Oi, gente! Então hoje nós vamos para a sexta parte do nosso Diário de Leitura dos Miseráveis. E essa sexta parte começa na página 759, o capítulo 4, onde Jean Valjean parece ter lido Austin Castillejo, e vai até a página 948, que é o fim do livro 4, antes do livro 5, Excelência da Desgraça. E essa vez vocês podem ver que eu li um pouco mais do que as 150 páginas que eu leio toda semana, porque quando eu vi que eu estava acabando o primeiro livro, no sentido de que a hora que eu fui começar lá na página 759, eu fiz as contas das próximas 150, e aí eu ia ter que ler o segundo livro junto para completar 150. Aí eu preferi dividir o que faltava em duas partes e daí vai ficar mais ou menos umas 200 páginas dessa semana e na outra pra gente terminar o livro 1. Gente, que emoção! Não parece que eu já li 950 páginas desse livro, né? Se a gente pensar, seriam 3 livros de mais de 300 páginas. Mas tá fluindo muito bem, eu tô aproveitando bastante a leitura, mas confesso que eu tô ansiosa para pegar o segundo livro, né, para terminar esse e começar outro. Na semana passada a gente terminou com o Jean Valjean precisando sair do convento para poder entrar pela porta da frente, digamos. E como eu já tinha dito, dava para suspeitar que ele ia usar o caixão da irmã que morreu, porque ela queria ser enterrada na cripta embaixo do altar, então o caixão dela ia sair de lá vazio. E o Jean Valjean falou, não, eu vou dentro do caixão e depois no cemitério a gente dá um jeito. E antes de eu continuar até, uma coisa que me chamou a atenção nessa parte foram os nomes dos capítulos. Já faz um tempo que eu tava reparando neles, mas nessa parte chamou mais atenção, né? Esse chama Onde Jean Valjean parece ter lido Austin Castillejo. E eu não me lembro exatamente, mas ele explica aqui que essa é uma história onde uma pessoa se esconde num caixão também, ou algo do tipo. E tem, por exemplo, o capítulo 7 que chama Onde se explica a origem do ditado, não perder a cartada. Então tem muitos capítulos com nomes muito originais, né? Só os nomes dos capítulos já dá um estudo aí. Bom, voltando à história, o Jean Valjean vai, se coloca no caixão, eles vão pro cemitério, tem um problema aí, porque o coveiro que o Fauchelevent conhecia e que ele ia embebedar, né, para tirar o Jean Valjean do caixão, tinha morrido, o novo coveiro não queria sair de lá de jeito nenhum, mas o Fauchelevent consegue resolver a situação, dá tudo certo e o Jean Valjean entra no convento pela porta da frente, as irmãs o aceitam, a Cosette passa a estudar no pensionato, ele ajuda no jardim e ele tá muito feliz, muito satisfeito porque agora eles estão seguros, né? A Cosette tá bem, tá tendo uma boa educação, então é como se ele encontrasse novamente um pouco daquela paz que ele conseguiu encontrar nos primeiros anos como Madeleine. No capítulo 9, chamado Clausura, aí o Jean Valjean ele faz uma reflexão comparando o convento às galés. O autor já tinha feito isso, né? Eu falei no diário de leitura passado, mas agora ele deixa uma reflexão do personagem e ele até uma hora se exime, digamos, de culpa dessas reflexões, falando, aqui colocamos de lado qualquer teoria pessoal, estamos apenas narrando, colocamos-nos no ponto de vista de Jean Valjean e traduzimos as suas impressões. E o Jean Valjean fala que no primeiro, que seriam as galés, eram homens e no segundo, que é o convento, são mulheres. No primeiro eles estavam lá porque tinham roubado, matado, assassinado e no segundo elas estavam lá
por nenhum motivo, né, assim, aparente, era a escolha delas estarem lá. Nos dois lugares havia escravidão. No primeiro, depois de um tempo você conseguia liberdade, e no convento era perpétua. Nas galés estava preso, as pessoas ficam presas por correntes, no convento pela fé. O resultado do primeiro era o ódio, maldade, raiva contra a sociedade, e no segundo, bênção e amor. Ele fala que no convento também tinha grades, barras de ferro, que também lembrava uma prisão, mas que era um lugar de expiação e não de castigo. E aí chegamos na terceira parte do livro. Também é muito emocionante, né, quando a gente encerra assim um pedaço e começa outro. Mas essa terceira parte demorou um pouco para engrenar, para mim, né? Me contem aqui nos comentários como foi para vocês. Porque a gente estava muito envolvida com personagens, né? E agora eles sumiram da história. Não tem aqui até a página 948, não tem nada de Jean Valjean, de Cosette, nem nada. Mas não só por isso, mas demorou por volta de 100 páginas para voltar a ter um outro personagem com quem a gente se apegasse. Foi eu acho que a leitura mais cansativa que teve até agora no livro. Então ele começa aqui contando um pouco sobre os meninos de rua de Paris, que ele chama de moleques de Paris, porque não necessariamente eles moram na rua, eles podem ter uma família. Ele fica muitos capítulos falando sobre esses meninos, né, sobre o que eles fazem no dia a dia, as brincadeiras que eles têm, como eles são espertos, como eles se viram em diversas situações, que eles não eram criminosos porque eles mantinham a inocência deles, apesar de às vezes roubarem uma coisa ou outra. Mas tem uma parte aqui que diz que esses moleques podem se tornar depois os grilhetas que vão para as galés. E inclusive tem uma parte que eu fiquei chocada, que ele fala assim: naquele tempo as galés eram para a marinha o que são hoje os navios a vapor. Portanto, as galés eram imprescindíveis, mas não podiam existir se não houvesse grilhetas. Logo, os grilhetas eram indispensáveis. Colbert, por meio dos intendentes das províncias e pelos parlamentos, produzia o maior número possível desses condenados. A magistratura coadjuvava-o com a máxima complacência. Um homem conservava o chapéu na cabeça ao passar numa procissão, era atitude de huguenote, mandavam-no para as galés. Encontrava-se um rapaz pelas ruas, bastava que tivesse 15 anos e não tivesse onde dormir para que o mandassem para as galés. Grande reino, grande século. Os grilhetas eram necessários para mover os barcos a remo, então eles precisavam ter pessoas presas. E aí a gente chega numa contradição horrorosa, né? Porque prender pessoas sem motivo, como ele dá aqui alguns motivos ridículos, e essas pessoas sofrerem tanto, porque de certa forma a sociedade precisa dessas pessoas para continuar se movimentando. É bem chocante, eu achei essa parte bem chocante. Aí, a partir do capítulo 10, ele sai um pouco dos moleques de Paris para falar um pouco sobre Paris, e o que ele diz é que tudo que existe fora de Paris, existe em Paris também. E aí ele dá vários exemplos para justificar isso. E junto com esses exemplos e com o que ele vai falando de Paris, ele vai enaltecendo bastante a cidade, né? Tem uma parte aqui muito, digamos, patriótica de que Paris seria a melhor cidade do mundo. Aí no capítulo 13, chamado Pequeno Gavroche, ele conta sobre um menino, aqui no caso o Gavroche, e ele começa dizendo 8 ou 9 anos, mais ou menos, depois dos acontecimentos relatados na segunda parte dessa história, ou seja, então digamos que o Jean Valjean e a Cosette já estão vivendo lá no convento por 8 ou 9 anos, e ele diz que tinha esse menino Gavroche, que por mais que ele tivesse uma família, ele meio que era um menino de rua. Ele ficava vários dias sem aparecer em casa, né, se virando na rua, se divertindo, ia para casa. Os pais tinham outras 2 filhas, mas não ligavam a mínima para ele, então ele ia, via a família e depois já saía e voltava para a rua também. E essa família dele morava lá no Pardieiro, onde o Jean Valjean morou durante um tempo, e na sala contígua do quarto deles morava um moço muito pobre chamado Marius. E aí ele termina com a frase
digamos quem era esse Marius. Mas disso, até realmente aparecer o Marius, vai aqui mais umas 50 páginas de uma parte que eu também achei meio cansativa. E ele começa falando sobre o senhor Gillenormand, vai falando sobre ele até, eu tô olhando aqui embaixo nas anotações, até o capítulo 8º desse livro segundo, vai só falando sobre o senhor Gillenormand, que ele era um velho de mais de 90 anos, mas muito ativo, os lugares que ele frequentava, a casa onde ele morava, como era a sociedade com quem ele se relacionava, que ele tinha muitos costumes burgueses, que ele tinha tido 2 esposas, mas agora era viúvo, que tinha 2 filhas, mas a mais nova tinha falecido e a mais velha vivia com ele. Vai fazendo todo aí um panorama do Sr. Gillenormand e a gente descobre lá na frente que o Sr. Gillenormand é o avô do Marius, que o pai do Marius é um homem que foi casado com a filha mais nova do Sr. Gillenormand, ou seja, ele também é viúvo agora. Só que o Sr. Gillenormand odiava esse genro porque ele era bonapartista, ele lutou em Waterloo. E o senhor Gillenormand era monarquista, ele odiava o Napoleão e tudo que ele significava. Então, por causa disso, ele falou para esse Pontmercy, que é o pai do Marius, que mandasse o neto para ele, que ele ia cuidar do neto, e se o pai aparecesse, falasse com o menino, ele tiraria toda a herança daquele garoto. E como o Pontmercy era muito pobre, ele achou que seria bom para o Marius, então ele mandou o Marius morar com o avô e não tinha nenhum contato com o filho por mais que quisesse. O máximo que ele fazia era ir numa missa, que ele sabia que a filha mais velha do Sr. Gillenormand levava o Marius e ficava atrás de uma pilastra só espiando o filho sem poder chegar perto. No capítulo 3 é que foca um pouco mais no Marius e na sociedade em que ele vivia. Ele fala um pouco do salão da Madame de T e de toda a sociedade burguesa com quem o Marius convivia. O Marius odiava o pai porque achou que o pai também não ligava para ele e também não gostava muito do avô porque não concordava muito com as ideias do avô, apesar de ainda não ter assim um outro ponto de vista necessariamente. Ele só não achava que aquilo era o melhor. O último parágrafo do capítulo 3 é sobre o Marius e diz assim: quanto ao mais, era um rapaz ardente e frio, nobre, generoso, altivo, religioso, exaltado, digno até a aspereza, puro até a selvageria. E na nota de rodapé diz que esse último parágrafo tornou-se lugar comum nas biografias de Victor Hugo para descrever a juventude do autor. Então eu achei muito interessante. Eu não sei se o personagem todo tem uma relação com ele, né? Se ele se colocou aí nesse personagem, mas esse pedaço, pelo menos, é um parágrafo que por muito tempo caracterizou o próprio Victor Hugo. No capítulo 4, nós chegamos em 1827, quando Marius tem 17 anos e o pai dele morre. Ele vai até lá, mas ele não sente nada, né? Ele não fica nem triste porque ele nem conhece o pai. O coronel, que é o pai dele, não deixou nada, só um bilhete para o filho que dizia assim: para meu filho, o imperador me fez barão no campo de batalha de Waterloo. Desde a restauração me contestam esse título, que paguei com o meu sangue. Meu filho o herdará e o usará. Não é preciso dizer que será digno dele. Atrás, o coronel acrescentou: nessa mesma batalha de Waterloo, um sargento me salvou a vida. Esse homem chama-se Thénardier. Ultimamente, creio que possui um pequeno albergue em uma aldeia dos arredores de Paris, em Chelles ou em Montfermeil. Se meu filho o encontrar, far-lhe-á todo o bem que puder. E aqui, a gente vê que o Victor Hugo não dá ponto sem nó durante a história, porque então o pai do Marius é aquele coronel lá atrás, quando fala aquela parte da Batalha de Waterloo, que o Sr. Thénardier estava roubando e acabou tirando ele do buraco. E ele ficou muito grato pelo Thénardier ter salvo a vida dele. Então, uma relação totalmente inesperada aqui, que, né, a gente nunca imaginava. Que pareceu uma coisa totalmente sem motivo lá atrás, agora tá, de certa forma, ligando o Sr. Thénardier ao Marius. Eles ainda não se encontraram, mas eu acredito que isso vai acontecer em algum momento. E depois do enterro, o Marius vai numa missa
e acaba conhecendo o senhor Mabelf, que era o tesoureiro e irmão do padre daquela igreja, que acaba dizendo sem querer que conheceu o coronel Pontmercy, que ele sempre ia ali visitar o filho, ficava atrás da pilastra só espiando, e aí o Marius descobre que o pai na verdade gostava dele, descobre tudo, né, que o avô obrigou o pai a nunca ter contato com o filho, e a partir daí ele se torna um revolucionário. Ele desenvolve um amor tanto pelo pai quanto por Napoleão e pela pátria. A gente acompanha essa transformação do Marius, né? Ele se torna o oposto do que o avô desejava. Ele começa a pesquisar, a estudar bastante e ele vai virando que ele se classifica depois, democrata bonapartista, que é, como eu já disse, ele defendia o direito do povo e ele defendia o Napoleão e tudo que ele fez pela França. No capítulo 8, Marius e o avô brigam, o avô expulsa ele de casa, ele sai meio sem rumo e encontra os amigos do ABC. E aqui a gente tem uma parte onde o Victor Hugo descreve vários novos personagens. Eu não vou me arriscar a falar o nome deles, mas são 7 rapazes que fazem parte desse grupo Amigos do ABC, que é um grupo revolucionário. E o Marius se junta a eles, até que um dia eles meio que discutem, porque o Marius estava firme na ideia dele, né, de ser esse democrata bonapartista, só que a ideia dos Amigos do ABC, pelo que eu pude entender, porque essa parte política não é muito a minha praia, mas eles são a favor só da democracia, sem esse enaltecimento do Napoleão, eles não querem essa imagem de volta, eles querem, na verdade, um governo, né, uma república, digamos, um governo que seja governado pelo povo, que seja para o bem do povo, não com reis ou com imperador, como era o caso do Napoleão. No fim, então, dessa parte, o Marius entra um pouco numa crise política, porque agora ele tá meio confuso, ele não sabe muito bem no que acreditar. Ele diz aqui: Marius estava confuso, acabava de construir sua fé. Seria agora preciso rejeitá-la? Estar entre duas religiões, uma da qual ainda não se saiu, outra na qual ainda não se entrou, é insuportável. E esses crepúsculos só agradam aos morcegos. Ou seja, ele estava aí num período de transição entre duas ideias políticas. E aí ele tá lá numa hospedaria com um dos caras desse Amigos do ABC, mas ele não tem dinheiro mais, então ele vende tudo que ele tinha. O amigo dele diz que conhece uma pessoa que precisa de alguém que faça traduções de artigos do alemão ou do inglês, e o Marius fala: então deixa comigo que eu vou aprender essas duas línguas, mas enquanto eu não aprendo, eu vou viver com esse dinheiro que eu ganhei só da venda das roupas que ele tinha. E para não se endividar mais, ele saiu da hospedaria que ele estava com esse cara do Amigos do ABC, e aqui provavelmente, eu não sei ainda porque eu não li, vai explicar então ele indo para o pardieiro, que é onde começou falando dele. Bom, é isso. Essa foi a 6ª parte do nosso diário de leitura. Estou ansiosa para a 7ª parte, que vai significar o fim do livro 1. Essa parte, como eu disse para vocês, teve momentos que eu gostei, né? Que foi a parte lá do Jean Valjean e da Cosette, e a parte K de quando apareceu o Marius. Mas o meio todo foi uma das partes mais arrastadas para eu ler na história. A hora que volta para personagens fictícios da história, aí eu consigo criar esse relacionamento mais próximo com os personagens, com a história e com o livro. Mas me conta aqui nos comentários se a leitura dessas páginas também foi assim pra você, ou se não, você gosta de história, gosta dessas partes que ele foge um pouco, né, da história do livro em si. Me acompanha nas redes sociais, onde eu tô sempre falando sobre o que eu tô lendo. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigada pela companhia e até sexta que vem.